Existem muitas técnicas, muitas mesmo, muitas técnicas, muitas abordagens diferentes, mas tem três que eu uso muito, porque elas tendem a dar resultado muito mais rápido. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre a técnica de como acabar com a fobia. E eu queria que você falasse para a gente, Anderson, quais são as técnicas que você mais utiliza para acabar com a fobia? Isso é bem legal, porque existem muitas técnicas, muitas mesmo, muitas técnicas, muitas abordagens diferentes, mas tem três que eu uso muito, porque elas tendem a dar resultado muito mais rápido. Vou citar as três. A primeira que eu uso, posso dizer assim, quase que 100% das vezes, houve várias raras exceções onde eu não usei essa técnica, por ser um contexto muito específico, mas a técnica que eu mais uso, inclusive ela tem nome, chama cura rápida de fobias. A cura rápida de fobias é uma técnica que vem da programação neurolinguística e realmente é uma técnica muito efetiva. Uma outra técnica que eu uso, e geralmente junto com a cura rápida de fobias, eu combino as duas, é o colapso de âncoras, que a gente inclusive falou no episódio. Âncoras. Sim, foi, acredito que episódio 18 ou 19, por aí. A gente fez um episódio só sobre âncoras e eu expliquei lá como funciona o colapso de âncoras. Uma terceira técnica que eu uso muito também, essa tem um nome trava-língua, é dissociação visual sinestésica tríplice. Nossa. Tinha que ser algum cientista, né, para inventar um nome. Tinha que ser. Um nome tão difícil. Até para lembrar é difícil. Acho que ele quis explicar a técnica inteira já no nome. no nome da técnica. Mas basicamente são essas, Nath. Que, assim, com esse repertório de técnicas dentro dessa metodologia, a gente pode acabar com praticamente qualquer fobia. Qualquer fobia. Existem alguns casos que, por exemplo, eu uso essas três técnicas, a pessoa tem uma redução drástica do nível da fobia. A gente sempre calibra, pergunta, de 0 a 10, qual que seria o seu medo se você estivesse agora diante do objeto da sua fobia? A pessoa responde 8, 9, 10. Então, geralmente vai descer para 0, para 2, para 3, 4. Ficando entre um nível de 0 até 3, 4, já é ótimo. Já é ótimo. E tem muitas pessoas que, estando, por exemplo, num 3, já está suficiente, já está bom. É uma coisa que, de repente, ainda tem que manter um certo nível de medo. Por exemplo, fobia de cobra, fobia de aranha. É bom manter um pouquinho ali de medo, né? Não precisa zerar tudo. Só que, às vezes, a gente usa essas três técnicas e ainda não é suficiente. Mas isso aí eu já estou entrando em raríssimas exceções. Raríssimas exceções. E mesmo assim, não significa que a técnica não funcionou ou as técnicas não funcionaram. Significa que a pessoa tem ainda outro problema, que não é mais uma fobia. Por exemplo, essa moça, ela tinha uma fobia de altura. E ela não conseguia, por exemplo, atravessar uma passarela, não conseguia subir uma escada, por exemplo, aquelas escadas que é do lado de fora, que não conseguia, já era um sofrimento para ela, não conseguia, basicamente, a altura. E a fobia de altura dela também está relacionada com fobia de avião. Então, a gente fez a técnica, fez as duas, teve que fazer separado. Estava relacionado, mas eram duas fobias diferentes. A gente fez para a fobia de avião, resolveu, ela fez viagens de avião, me deu feedback. Só que aí depois ainda ficou a fobia de altura. Ela falou, Anderson, de altura ainda tô... E aí tinha um lugar específico que ela tinha que sempre passar ali numa escada, que era uma escada pelo lado de fora do prédio. E nem era uma escada, aquelas assim... Era mais praticamente meio andar só. Nem era um andar inteiro de subir. E ela falou assim, conseguia, mas era assim, sofrimento, todo dia. Todo dia um sofrimento pequeno, mas todo dia corriqueiro. E ela falava, e se for uma escada maior ou um lugar muito alto, aí eu nem vou. E aí a gente foi lá e aplicou o método, e aí a fobia reduziu, ela passou a diminuir o desconforto, só que tinha situações que ela ainda sentia os mesmos sintomas da fobia
e mesmo não estando em lugar alto. Entendi. A gente esperava que quando acabasse com a fobia, esses sintomas desaparecessem, porque é o que mais acontece. A gente acaba com a fobia e esses sintomas da fobia que aparecem em outros lugares... Eles também vão embora. Isso, uma ansiedade, um medo que vem do nada, ou eu estou num lugar aqui que nem está perigoso e nem tem a minha fobia, mas mesmo assim eu não estou me sentindo confiante, não estou bem. E esse é um resultado que eu sempre espero, porque é muito corriqueiro. A pessoa acaba com a fobia e esses outros medinhos também, já estou chamando de medinhos, esses outros medinhos somem. E no caso dela não sumiu. Aí eu já falei, então, vou usar uma expressão chula, então o buraco é mais embaixo. E aí a gente ficou de fazer uma revisão, porque eu falei, esse outro problema aí não é uma fobia, isso aí é alguma outra coisa. E aí, assim, para não fugir muito do assunto, era um problema familiar que ela tinha, e aí quando ela entrava nesse problema familiar, disparava os mesmos sintomas da fobia. Mas as fobias ela já não tinha mais. Ela conseguia viajar de avião, conseguia subir em escadas até mais altas, conseguia ir em lugares mais altos. Ou seja, a técnica funcionou para a fobia. Mas eu sou chato. Eu não quero que fique, tipo... limitado só aquilo dali, né? Anderson, funcionou aqui 99,9%, mas tem uma área aqui que ainda está me incomodando. Tem um resquício aqui. Tem um resquício aqui. Aí eu, não, vamos resolver esse resquício também, eu quero que fique 100%. Então, por isso que eu digo que essas 3 técnicas, elas tendem a ser suficientes. Porque se ficar algum resquício, geralmente é outro problema. Não é mais uma fobia. A pessoa se ela olhar para a vida dela com clareza, ela vai dizer assim, não, realmente, a fobia acabou, porque eu... Por exemplo, tinha fobia de cachorro e agora eu comprei até um cachorrinho para mim. Agora eu tinha fobia de gato e não, vou na casa lá do meu namorado que tem gato e beleza. Não acontece nada. Isso, não acontece nada. Então, eu ouço isso das pessoas, assim. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, Anderson, não resolveu, a fobia não acabou. Aí eu começo a calibrar. Tá aí, me fala daquelas situações que antes você não conseguia, agora você consegue. Eu não ia na casa do meu namorado porque tinha um gato lá. Na verdade, nem era na casa, era um parente. Aí, beleza, agora estou indo. E o que mais? Antes eu também, a moça, de fobia de altura, eu não subia na escada, agora estou subindo. Eu falei, mas e aí? Ela, não, mas medo dessas coisas eu não estou tendo mais. Medo do gato, medo da escada, medo do lugar alto, não estou tendo mais. Mas de vez em quando eu estou tendo esses sintomas da fobia. Eu falei, então a sua fobia já foi superada sim. Porque se em relação aos objetos da fobia o medo não aparece mais, então ela já acabou. Entendi. Então esse resquício aí, vamos estudar ele, vamos ver porque... vamos deixar 100%, porque é melhor. Vamos refinar até Exatamente. ficar tranquilo, né? Você pode explicar pra gente sobre a cura de fobia rápida? Sim. Dessa técnica? Cura rápida de fobias. Só para ser mais chato com o nome. Foi criado por Richard Bandler e John Grinder no meados da década de 80. O John Grinder, ele era um especialista em linguística e o Richard Bandler era um estudante na Universidade da Califórnia de computação. Ó, você vê, nenhum dos dois era da área da mente, da psicologia. Um linguista e um estudante de informática, vou colocar assim, da computação. Só que aí os dois se juntaram e começaram a pesquisar os maiores psicoterapeutas do mundo. Quem é por exemplo, Virginia Satir? Na época, era considerada a melhor terapeuta de casais do mundo. Se você está casado e está com problema, é só ir lá que volta, o amor volta, o casal volta saindo corações, assim. É igual aquelas plaquinhas, né? Traga o seu amor de volta. Deve ter começado com a Virginia Satir. Com certeza. As pessoas falavam que assim, parecia milagre. Caramba, as pessoas vão lá e voltam sem os problemas de relacionamento, de casamento, enfim. E aí eles foram lá para estudar o que essa mulher faz de tão diferente, era uma psicóloga, o que ela faz de tão diferente, de tão incrível, que todo mundo volta de lá com os problemas resolvidos. E aí eles começaram a mapear. Aí você tem, de um lado, um linguista, que, ou seja, está prestando atenção nas nuances das palavras,
da sintaxe, a sequência das palavras, o ritmo, a cadência das palavras, e uma outra pessoa que tem uma mente mais computacional. Então, planilhando tudo, anotando até a postura que a mulher fazia, se ela cruzava os braços, se ela cruzava a perna enquanto estava conversando com o paciente, anotando tudo que o paciente fazia. Ele era realmente obcecado. Ainda deve ser, né? Ele está vivo. E aí foram mapeando esses padrões. E aí fizeram isso com vários terapeutas, vários, os melhores do mundo, eles foram atrás. Tem uma pessoa aqui que é, sei lá, especialista em depressão. Se você tiver com depressão, é só ir lá no fulano de tal que resolve. Aí, beleza, eu quero conhecer esse fulano de tal também. E aí, daí surgiu... Aí estou contando, abrindo um parênteses, porque essa, na verdade, é a história da neurolinguística, né? E aí, esses nomes autoexplicativos são muito engraçados, né? Junta um cara da computação com um cara da linguística. Qual vai ser o nome da nossa metodologia? Programação neurolinguística. Uma das técnicas, uma das primeiras técnicas que surgiu foi a cura rápida de fobias. Porque tem muita gente com fobia e é uma coisa que eles aprenderam rápido como fazer e, principalmente, criaram uma metodologia que ela foi sendo refinada, até conseguir acabar com a fobia, de repente, em 15 minutos. Imagina, década de 80, a psicologia tradicional, nessa época, ainda estava patinando muito, com muitos conceitos ainda que hoje já evoluíram bastante. E aí, com psicologia tradicional, primeiro que as pessoas nem procuravam terapia nessa época. E aí, quem procurava ainda para resolver uma fobia ia levar 1 ano, 2 anos, fazendo terapia toda semana, indo no terapeuta toda semana, para, de repente, levar 1 ano, 2 anos para superar uma fobia. Aí, de repente, com alguns experimentos, eles já estavam conseguindo resolver isso em 15 minutos, 20 minutos, meia hora. 15 minutos é um dos recordes que eles têm lá, mas vamos... assim, na média, meia hora, 40 minutos. E aí eles começaram a fazer, pegavam os alunos lá, alunos da universidade que tinham fobia. Não, senta aqui, vamos testar. E a pessoa superava a fobia. E isso gerou um bafafá enorme lá. Tem até essa história bem engraçada lá na Universidade da Califórnia. Toda hora que eu estou falando esse nome, eu estou conferindo aqui se esse nome está certo. Se eu estiver errado, gente, é alguma universidade né, lá nos Estados Unidos. Mas o mais importante da história é como essa metodologia surgiu. E aí, saindo um pouco da história e já vindo para o método, como ela funciona? Se a fobia é um padrão registrado no meu cérebro, e aí vou usar até um pouco de linguagem de computação, é um código que está escrito na minha mente e que me diz como eu devo reagir diante do objeto da fobia. O objeto da fobia pode ser, por exemplo, geralmente, bichos, lugares ou coisas. Bichos. Fobia de gato, de barata, de aranha, de cachorro, de lagartixa e por aí vai. Bichos e insetos, né? Bichos. Fobias de lugares. E aí entra, inclusive, por exemplo, fobia de água, pessoas que não conseguem entrar numa piscina ou no mar. Fobia de lugar alto, a gente entende que é um lugar, né? Um lugar alto. Fobia de altura. Fobia de lugar fechado, lugar abafado. Tem gente que tem fobia de elevador. E fobia de coisas. A fobia de elevador, geralmente, pode estar relacionada ao lugar, o lugar do elevador, que é um lugar abafado, ou pode ser uma fobia de coisa. A pessoa tem fobia do elevador mesmo, do objeto. Por exemplo, tinha um cara que eu contei uma vez que ele tinha fobia daquele... A porta abre... Do espaço entre isso. A marquise e o elevador, né? Aquele vãozinho que abre ali, que se você olhar, você consegue ver até ali. Ele tinha fobia daquilo. Então, geralmente, a gente vai ter esses 3 tipos de fobias. Ou de bichos, ou de lugares... ou de coisas. Independente de qual tipo vai ser, vamos chamar, para resumir aqui, fobia de coisas. Independente se é um lugar ou se é um bicho. Tem um código escrito lá no meu cérebro, linha por linha, escrito. Quando eu estiver na frente dessa coisa, eu devo disparar o medo. Um medo absurdo. E ir aumentando. Quando eu estiver diante dessa coisa, eu devo disparar também aqui um desespero. Eu devo disparar o coração, acelera o coração, joga aí adrenalina e mais um monte de coisas no sangue. Esse é o código. Ele lê alguma coisa na realidade, apareceu um bicho, apareceu uma barata, apareceu o objeto da minha fobia, já sei o que fazer.
disparar emoções e ainda despejar uma enxurrada de substâncias no meu corpo. Isso que o código está lá. Ele está lá, está pronto para ser executado todas as vezes que surgiu o objeto da minha fobia. Beleza. A cura rápida de fobias vai trabalhar nesse código que está escrito lá. E aí, desmontando um pouco essa metáfora, porque eu estou dizendo aqui, é um código de computador. Para quem é programador, já talvez até visualizou as linhas do código escrita lá no... Como que funciona, no cérebro, como que o cérebro cria essas linhas, esses códigos? Um deles é a memória. Por exemplo, eu tenho uma memória, aí eu já vou entrar um pouco mais na técnica. Eu geralmente pergunto para as pessoas, qual foi o pior dia da sua fobia? Aí a pessoa, nossa, foi tal dia e tal, aconteceu. Vem que quase que automático. Qual foi o pior dia da sua fobia? A pessoa, nossa, foi tal dia que eu fui em tal lugar e apareceu uma barata ou apareceu um cachorro e eu tenho fobia de cachorro e, meu Deus, e eu saí correndo, tropecei e me machuquei e quebrei as coisas no meio do caminho. Aí a pessoa tem lá alguma história que foi o pior dia da vida dela. E se ela não tiver essa lembrança do pior dia da vida dela? Não vou dizer que é raríssimo, mas não é corriqueiro. Assim, a grande maioria das pessoas vai ter. Ela, meu Deus, não, teve tal dia que foi um sofrimento, nossa, foi muito ruim esse dia. Às vezes a pessoa nem chama de o pior dia, mas foi um dia muito ruim. Marcou, né? Marcou. Quando eu chamo de pior dia, na verdade, eu quero que a pessoa traga o referencial que é o primeiro que vem na memória, quando ela pensa nessa fobia dela. Qual é a memória mais significativa que ela tem? Aí quando eu chamo de pior, aí isso evoca, isso aguça essa memória para trazer essa, que é a mais significativa. E tem algumas pessoas que sim, que vão ter dificuldades em encontrar esse dia, mas ele existe. Às vezes tem gente que chega para mim afirmando, não, Anderson, eu não tenho uma memória, um dia específico para te dizer que esse aqui foi o pior dia e tal, mas tem. Sempre tem. Às vezes isso está meio escondido, a pessoa não tem clareza. E quando isso acontece, da pessoa falar, não, Anderson, eu não tenho um pior dia, como que você reage? O que você faz para poder ajudar a pessoa para aplicar a técnica? Sim, eu começo a fazer algumas perguntas. Eu começo a perguntar assim, então, já que não tem um pior dia, me conta como é que essa sua fobia te atrapalha. Tá vendo? Eu tirei a palavra pior. Porque às vezes esse pior é que está criando um bloqueio. Porque a pessoa assim, não tem um pior dia, tem vários dias aqui que foram ruins, não tem... Às vezes esse pior liga uma chave na cabeça dela que bloqueia, que a pessoa assim, não é uma questão de pior e tal. Às vezes tem algumas reflexões, a pessoa já pensou muito sobre a fobia dela. Então, às vezes a palavra pior evoca alguma coisa no cérebro dela que bloqueia. Eu falo, não, então me conta aí a sua história, me fala como que isso te atrapalha. Porque se a pessoa me procurou para fazer uma técnica, para acabar com a fobia, com certeza isso atrapalha a vida dela de alguma forma. Aí eu falo, como que isso te atrapalha? A pessoa vai geralmente contar uma história. Porque, por exemplo, teve um dia que isso me atrapalhou muito e tal. E se na pior das hipóteses, lá vem eu aqui, tô igual aqueles meninos, já chegou, tá chegando. Tá chegando. E se na pior das hipóteses, não sei, gente, porque é uma coisa assim, né, tão vasta que a gente pode imaginar que pode acontecer. Então, eu tô tentando aqui colocar, hipóteses extremas, né? Na pior das hipóteses, a pessoa fala, eu não tenho um pior dia. Aí você pede para ela falar, não, então, como que a fobia te atrapalha? Aí ela fala assim, eu não queria lembrar, porque, não sei, isso me traz um sentimento muito ruim. Aí como que você vai tentar, né? Porque, assim, é como se você fosse colocando... A pessoa estivesse colocando empecilhos ali justamente para poder tentar resolver. Você me fez lembrar de, por exemplo, fobia de avião. Tem gente que tem fobia de avião e nunca andou de avião e nem precisa andar de avião o tempo todo. A pessoa fala, não, eu só tenho. Eu só não viajo e pronto. Viajo de carro, vou de ônibus e não é uma pessoa que precisa viajar o tempo todo. Por exemplo, o trabalho dela não envolve isso. Só limita um pouco em relação às férias de poder fazer uma viagem. E principalmente a pessoa não tem uma experiência, porque ela nunca andou de avião, mas ela sabe que caga de medo de andar de avião.
Então, essa é um caso clássico que a pessoa vai dizer assim, eu não tenho uma história, um pior dia, porque eu nunca andei de avião. Aí, de novo, eu faço a mesma pergunta. E como que você sabe que você tem esse medo, já que você nunca andou de avião? Aí a pessoa, porque só de imaginar eu ir para o aeroporto, pegar um avião e subir naquele treco lá e começar a subir, só de imaginar meu coração dispara. Quando você está imaginando aí, me conta aí como é que é. Me conta essa imaginação aí. Se a gente fosse sair daqui agora, pegar o carro, comprar a primeira passagem que tiver, o primeiro voo disponível, me conta aí, o que você imagina? A pessoa assim, eu já me imaginaria isso, aí meu coração ia acelerar e tal. Tá vendo? Esse é o pior dia dela. Entendi. É um pior dia virtual. Ela criou um pior dia. Hipotético. Ela tem uma hipótese, uma ideia de como que vai ser, e provavelmente isso está lá girando na forma de como se fosse um dia virtual que aconteceu nesse mundo de hipóteses, e isso foi suficiente. É igual quando você sonha com alguma coisa que você acorda puto com aquilo dele, tipo, nem aconteceu, foi um sonho, você acorda revoltado, né? Natane sonhou que o namorado estava traindo ela e acorda. Não, gente, não fui eu. Acorda igual com a cabeça vermelha, assim, saindo fumaça. É exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa... Só que no sonho, igual você sonhou lá, que seu namorado estava te traindo, aí acorda pistola da vida. Só que aí você respira e tal, olha para ele e se segura para não jogar água quente no ouvido dele. E daqui a pouco passa, né? Você fala, não, foi só um sonho. Respira. Já acorda. Quem que é fulano? Quem que é fulano? Você respira ali e aquilo passa. Não, beleza, foi só um sonho e tal. Daqui a pouco passa umas 2 horas, aí a raiva passa. De alguma forma, para a pessoa que tem essa fobia, por exemplo, fobia de avião, e nunca andou de avião, foi uma história parecida com essa, um sonho ou alguma coisa que aconteceu, por exemplo, um dia virtual, ela se imaginando, sei lá, sofrendo um acidente, o avião caindo, alguma coisa disparou isso na mente dela, só que ao invés de daqui a pouco isso passar, não, ficou cristalizado. Por exemplo, isso pode ter ficado repetindo. A pessoa fica, sabe quando a gente, às vezes, uma história que não sai da cabeça e a gente fica repetindo ela, repetindo. Provavelmente, essa imagem ou esse filmezinho hipotético de um acidente de avião, eu sofrendo um acidente de avião, ficou repetindo, girando na cabeça, rodando. E repetição, a gente sabe muito bem. Repetição, ela fixa, por exemplo, até... Exatamente, e aí vai criar associações, vai conectar com emoções. É semelhante a um esportista, ele repete lá a sexta 10.000 horas de treino arremessando a bola. A repetição está criando ali memória muscular, e não só memória muscular, tem experimentos que demonstram isso no neurônio, com a quantidade de repetições vai criando uma camada no neurônio. Só falando um pouco de neurociência, você tem a sinapse, que vai conectando os neurônios. Essa sinapse, quando você está repetindo um movimento ali, por exemplo, um jogador de basquete que está repetindo a mesma cesta, do mesmo jeito, e acertando, todas as vezes que ele acerta, faz uma comemoração ali, tal, e vai 1, 2, 3, 20, 100, 300 vezes. Cada vez que a pessoa repete, ali, nessa conexão, ali no neurônio, vai se formando uma camada. Sabe quando a gente pega um fio e passa fita isolante? É semelhante a isso. Vai se formando uma camada ali que protege essa sinapse. Aí, além dessa sinapse estar muito forte, ela está revestida por uma camada protetora para que essa sinapse se torne ainda mais poderosa. Então, por isso que as pessoas falam assim, igual andar de bicicleta, nunca esquece. Você pode pegar, tem cenas aí de, por exemplo, um jogador de basquete lá, velhinho, idoso, chega de bengala lá na quadra, mas pega a bola e acerta. Porque, assim, é tanta repetição, que isso realmente fica gravado para sempre no cérebro. E aí, com a fobia, em algum momento aconteceu isso. Por exemplo, tem um exemplo clássico, acidente de carro.
A pessoa, nossa, sofreu um acidente de carro, bateu, foi barulho de vidro quebrando, ferro retorcido, gente gritando e um pavor. Quando você vai olhar, na realidade, digamos, tinha uma câmera de vigilância ali, aquela cena durou 5 segundos, 10 segundos. Só que o que durou depois, às vezes a pessoa saiu do carro, sentou no meio-fio e ficou ali chorando e revivendo. Relembrando o acidente. Caramba, aconteceu isso, isso e isso. Uma vez. Nossa, aí eu vim e a pessoa me fechou e aí foi por isso que eu bati o carro. 2. Chega alguém, um policial, me conta o que aconteceu. Ah, aconteceu isso, isso e isso. Chega um familiar, não, aconteceu isso e isso. E isso a pessoa chorando e sentindo as emoções. Aí toda vez que alguém no WhatsApp, o que foi que aconteceu? Tô te contando aqui, aconteceu. A vai pessoa revivendo. Ou então só na própria cabeça. A pessoa está aqui repassando aquela história 1, 2, 3, 4, 20 vezes. Vai ficar gravado mesmo. Ainda mais se todas as vezes que ela conta, a pessoa realmente revive e chora de novo e sente todas aquelas emoções, pronto. É a receita de bolo para criar uma fobia. Nem todas as fobias são criadas assim. Mas, a grande maioria. Sim, principalmente as fobias que são baseadas em um trauma, elas geralmente vão ser criadas desse jeito. A pessoa sofre um trauma, fica repetindo a experiência do trauma na cabeça e gera uma fobia. Entendi. As fobias que estão ligadas com traumas, geralmente vai ter essa estrutura, essa receitinha de bolo aqui para criar a fobia. Mas tem essas outras fobias que não estão necessariamente ligadas a um trauma. Por exemplo, a fobia de avião. A pessoa nunca caiu de avião, nunca nem andou de avião e tem esse trauma. E tem esse medo. Tem esse medo, essa fobia. Então, você falou, né, que essa técnica que você utiliza, ela tem, assim, digamos, um passo a passo, né? E aí você começou a explicar para a gente que a gente até falou em alguns podcasts anteriores um pouco sobre ela, né? E seria voltar, né? Rebobinar a fita do que aconteceu. Você pergunta sobre o pior dia. E tem mais algum outro passo? Sim. Hoje a gente conseguiu explorar bastante a questão do pior dia, né? Porque a técnica começa por aí. A gente escolhe qual é esse pior dia, ou esse dia referencial, ou esse dia que vem na memória. Ou às vezes nem é um dia, mas igual eu falei, é um pensamento. Como é que é esse pensamento? Ele acontece na forma de uma historinha. Então, é uma memória que ele criou, né? Isso. A gente está atrás dessa historinha. Geralmente ela vai estar ligada ao pior dia que a pessoa passou com a fobia dela. Beleza. Achamos o pior dia? O que eu vou pedir para a pessoa? Primeiro ela me conta. Quando ela está contando, ela está revivendo mais uma vez. Vai ser mais uma repetição. Ela está revivendo. Tem uma coisa que acontece, isso é... Eu sempre falo para as pessoas assim, tudo isso aqui é baseado em ciência. Não tem nada de místico, não tem nada de achismo. Não, é tudo baseado em ciência. Por exemplo... Não foi o Anderson que inventou. Não foi eu que inventei. Ele tirou da cabeça dele, ele fez com alguém, deu certo dele, está resolvendo aplicar com todo mundo. Não é. Não aprendi com a minha avó, nem com meu avô, não, é baseado em ciência. Olha só, por exemplo, um dos conhecimentos científicos para isso. É a descoberta recente isso. Quando uma pessoa está revivendo a memória, você tem que tirar essa memória da memória de longo prazo, traz ela para a consciência. No que você traz ela para a consciência, você lembra. Aí está aqui na consciência. Aí você está tentando lembrar, por exemplo, até outras memórias. Lembra aí, por exemplo, da matéria que o professor explicou ontem. Fala, nossa, é difícil, porque eu esqueço tudo na hora da prova. Quando a gente está resgatando memórias, existe o risco, inclusive, de a gente alterar as memórias. Isso é comprovado através de experimento. Todas as vezes que eu penso nas minhas memórias, existe um risco de eu alterar elas. Isso ocorre muito, inclusive, com memórias antigas. Por exemplo, às vezes você tem uma memória que te deixava muito feliz. Poxa, só de lembrar disso, nossa, isso me deixa muito feliz e tal. Passa os anos, de repente isso já não traz mais felicidade, lembrar disso. Às vezes traz um saudosismo. Ai, que saudade daquele tempo e tal. Aí a emoção já é outra. Se a emoção já é outra, você está alterando aos poucos a memória. Nossa, que legal. Isso então, e aí tem como alterar, inclusive, detalhes da memória. Porque quando eu trago para a consciência, ela está aqui rodando na minha consciência. Aí o que o cérebro faz? Ele relembrou,
ele guarda de novo, só que ele não está guardando a mesma que foi trazida aqui para a consciência. Ele está guardando essa que está na consciência. E a que está na consciência, que eu estou pensando nela, por exemplo, estou lembrando do meu café da manhã de ontem. Estou aqui, comi pão com ovo, leite e beleza. Quando eu estou resgatando essas imagens, quem estava sentado comigo na hora que eu estava comendo, qual foi o sabor, que música estava tocando no som e tudo. Ao relembrar disso, eu tenho que trazer para a consciência, né? Para eu poder... Não está no meu subconsciente, eu trouxe para o nível da consciência, estou pensando nisso. O cérebro, o que ele faz? Ele guarda essa experiência consciente lá na memória. Então, se o cérebro faz isso, se eu ficar brincando com a minha memória aqui, ficar tipo imaginando coisas diferentes e de propósito, né? Por exemplo, ficar imaginando que era outra música que estava tocando. Não era essa música, era outra e tal, e ficar discutindo. Principalmente se tiver outra pessoa ou várias pessoas que estavam no mesmo lugar e a gente começa a discutir, não era essa música, não era essa, era isso aqui. Alguém vai sair dessa discussão com a memória alterada. Mesmo que não queira, mesmo que discorde, porque essa experiência, enquanto ela está aqui na consciência, ela pode sofrer alterações pela consciência e depois ela vai ser levada de novo para a memória de longo prazo. Esse caminho de ser levado de novo para a memória de longo prazo, a memória pode ser alterada. Esse é o principal gatilho, esse é o principal chave para alterar uma fobia. É a gente entender como é que funciona isso, que memórias podem ser alteradas. E aí a gente está falando de alteração não do conteúdo, mas, por exemplo, da sensação, da emoção que a pessoa sente daquela memória. Aí uma das técnicas é o quê? Quando a pessoa vai te contar uma história, geralmente ela vai num padrão, né? Começo, meio e fim. Ela, eu estava dirigindo o meu carro tranquilamente, estava ouvindo música, e de repente alguém veio e me deu uma fechada, eu fui desviar e subi no meio-fio e bati no poste, o poste caiu em cima do carro e não sei o quê. Aí a pessoa conta. Aí eu fiquei sentando lá e fui socorrida, fiquei chorando no meio-fio e tal. Aí depois passou, fui para casa. Fiquei uma semana com o corpo doendo e tal, mas passou. E depois disso eu fiquei com fobia de carro. Aí o que eu peço para a pessoa fazer? Tá vendo? Sempre quando a gente conta uma história dessa, ou qualquer história, não vai passando as imagens na cabeça? A imagem do carro, a imagem da pessoa dirigindo, a imagem do acidente, a imagem de eu chorando depois, e depois a imagem eu em casa, sentado, sentindo as dores do corpo todo doendo. Beleza, acabou a história. Eu peço para a pessoa me contar, entre aspas, passar na cabeça dela essa mesma história, essas mesmas imagens, agora de trás para frente, rebobinando. Eu falo, não, agora me conta essa história do final para o começo. A pessoa, o quê? Vai imaginando. Sabe aquele... Aí eu sempre uso algumas metáforas para ajudar as pessoas a... aqueles efeitos do Instagram, que o vídeo fica ao contrário, as pessoas fazem as coisas ao contrário. Se, por exemplo, a pessoa pulou na piscina e a água jorrou, a água volta ao contrário e a pessoa volta da piscina. Aí, geralmente, é uma coisa fácil da pessoa visualizar. Sim, já vi vários efeitos desses. Beleza. Quando são pessoas mais velhas, eu falo, lembra aqueles filmes de antigamente que você ia na locadora, alugava, só que antes de devolver o filme, você tinha que rebobinar a fita, né? E aí, quando você estava rebobinando a fita, lá o filme estava passando todo de trás para... Nossa, você é dessa época? Não, eu não sou não. Eu vi no YouTube como é que... E aí eu dou alguns exemplos desses. Se for uma pessoa mais nova, eu dou o exemplo do Instagram. Se for uma pessoa mais velha, eu dou o exemplo dessa da fita. Porque é uma coisa que a pessoa consegue ter um referencial. De imaginar, não, sim, aí as pessoas vão andando de trás para frente, ao contrário. Sim, tente imaginar essa sua memória rodando desse jeito. O carro bateu e amassou, então imagine ele desamassando. Tinha barulho de gente gritando e tal. Quando a gente não está passando o filme de trás para frente, a voz não fica embolada, a gente não consegue entender nada. Coloque esse efeito também, enquanto você está imaginando essa sua história passando de trás para frente. Vai passando, até rebobinar tudo, chegou no começo. Qual que é o começo? Eu estava dirigindo tranquilo. Beleza. Você vai voltando e vai... É como se a gente estivesse desfazendo a história, tá vendo? E aí chegou no começo. Tá vendo que a gente não alterou o conteúdo? A gente só tá vendo o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. Porque qual é a forma normal? Ver para frente, passando primeiro começo, meio e fim. Isso. Aconteceu isso, depois isso, depois isso. Aí a pessoa tá vendo essa historinha passando ao contrário.
O que a gente está fazendo quando a gente olha esse filme passando ao contrário? Inclusive, se alguém quiser tentar, pode tentar. Só que eu recomendo treinar isso com memórias que não sejam ainda fobia. Eu tenho uma fobia aqui muito forte, fobia de cachorro. Pega outra memória. Uma memória que incomoda, mas que não seja tão forte. Tão forte. E pode ser, por exemplo, não precisa nem ser medo. Tem um dia aqui que aconteceu um negócio muito chato comigo e tal. Um dia que eu passei uma vergonha em público. Ou um dia que alguém me tratou mal. O meu chefe gritou comigo e tal. Nossa, só de lembrar desse dia eu fico chateado. Quando o meu chefe gritou comigo, foi muito chato e tal. Tá vendo? A não ser que a pessoa tenha fobia de trabalho ou do chefe. Mas se não for, aí pega essa memória. Ao invés de ir direto na fobia, pegue memórias desagradáveis, memórias ruins. Primeiro passa para frente, relembre como se você estivesse contando para alguém. Eu fui para o trabalho e tal, fiz uma coisa lá errada, mas nem foi uma coisa assim tão grave. Aí meu chefe me esculachou na frente de todo mundo, eu fiquei com vergonha, até chorei, fui para o banheiro chorar e tal, e não sei o quê. Nossa, foi um dia horrível. Só de lembrar eu já me sinto mal. Tá vendo? Essa é uma memória legal para a pessoa treinar a técnica. Beleza, agora pega essa memória lá, você estava já chorando no banheiro, não, agora imagina você voltando de costas no corredor. Na hora que o chefe está lá falando, a voz dele fica embolada, porque o filme está passando ao contrário, voltando, até chegar você no momento que você estava dirigindo, indo para o trabalho, que era o começo da história. Passa isso uma vez, passa de novo ao contrário, 2, 3, 7, 10 vezes, várias vezes, até você conseguir passar muito rápido. Tipo, se antes você demorava 15 segundos para repassar a história de trás para frente, 20, ou até algumas histórias são longas, as pessoas demoram 1 minuto. Ela fecha os olhos aqui e vai imaginando o filme passando ao contrário e tal. Demorou 1 minuto para fazer esse exercício todo. Beleza. Na próxima vez, tente fazer em 40 segundos. Aí depois agora tente fazer em 50 segundos. Agora tente fazer em 20 segundos. Tente fazer em 5. Nossa, 5 segundos era uma história de 1 minuto. É porque tem que ser bem rápido, as imagens passando assim. Eu apertei o botão lá e agora a imagem está passando muito rápido. Tem gente que fala assim, nossa, Anderson, na última parece que virou só um flash passando assim, de tão rápido. Eu falei, ótimo, é assim mesmo. E aí, quando a gente está... Olha a quantidade de coisa que está acontecendo quando a pessoa está passando o filme ao contrário. A gente está quebrando o ritmo dessa história. Tá vendo que o conteúdo é o mesmo ainda? É meu chefe que gritou comigo lá no trabalho. O conteúdo eu não mudei. Ele só está sendo visto de trás para frente. Quando a gente passa isso lá no cérebro de trás para frente, primeira coisa que já é modificada, o ritmo. Nossa, quando você altera o ritmo da história. Por exemplo, já viu quando alguém tem uma fala muito cadenciada e fala muito pausadamente? Eu não dou conta, não. E a pessoa ela quer colocar ênfase em cada palavra. Não muda. A emoção que a gente sente em relação ao que a pessoa está falando, a gente se sente diferente. Isso. O que eu alterei aqui na minha fala? O ritmo. Só alterei o ritmo e mudou completamente a experiência emocional em relação à minha fala. É isso que a gente está fazendo lá na memória da emoção. A gente está alterando o ritmo dela. Só que aqui eu alterei para baixo, né? Indo mais devagar, com a cadência bem menor. Lá não, a gente está aumentando a cadência e ainda fazendo isso de trás para frente. Passando essa memória muito rápido, num ritmo alucinante e de trás para frente. Isso quebra totalmente o ritmo da memória. Anderson, isso, por exemplo, que a gente está acostumado a sempre estar fazendo igual a gente falou, começo, meio e fim, né? Contando a sequência da história como todo mundo conhece. Quando a gente faz ao contrário, que a gente rebobina ela, faz, né, de trás para frente e vai alterando a velocidade, isso, por exemplo, é um questionamento meu. Altera porque o nosso cérebro não está acostumado com essa rotina, vamos dizer assim, que ele está acostumado daqui para cá. E quando você faz daqui para cá, é por isso que tem essa alteração, é isso? Nossa, acabou o podcast, gente. Acabou, até semana que vem. Exatamente, Nathan. Exatamente. Primeiro, meu cérebro nunca passou essa história desse jeito. Nunca. Ele sempre passa começo, meio e fim, que é o certo. E aí, ou seja, eu estou brincando com esses mecanismos. E aí é uma brincadeira mesmo, assim, uma coisa lúdica, inclusive.
de se fazer. Numa brincadeira de ficar imaginando um filme passando ao contrário, eu estou, por exemplo, desprogramando o ritmo da minha emoção. O que mais? Nossa, é tanta coisa que está acontecendo nessa brincadeira de ficar imaginando. E aí, quando eu falo tanto de coisas baseadas em ciência, eu estou sendo bem chato com relação a isso. Gente, é ciência, porque o que aparece, assim, o que eu já atendi de por exemplo, uma moça ela é ainda, uma moça que é evangélica, e ela, Anderson, eu hesitei tanto em vir aqui, porque eu fiquei com medo disso ser uma coisa que desagrada a Deus. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu acredito que Deus se agrada muito quando as pessoas superam os seus medos, então, e não tem, aqui é tudo baseado em conhecimento científico. Olha só, uma outra coisa, eu estou passando a minha memória ao contrário, rebobinando a fita e acelerando. Tá vendo que eu não coloquei um ritmo diferente? Eu nem sei qual que era o ritmo antes. Eu sei que esse é diferente, porque está de trás para frente e acelerando alucinadamente. O que mais que a gente está fazendo? Repetindo. Repetindo. Criando aquela camada de proteção nessa sinapse que ele já nova. Criou da forma contrária. E aí isso vai ser gravado agora de um novo jeito. E aí, além de alterar o ritmo, nós estamos repetindo esse novo ritmo. Repete. E vai acelerando. Por que tem que ser cada vez mais rápido? Porque o nosso cérebro ele é acostumado a trazer memórias assim, né? Trazer sensações assim. Um cheiro que me lembra alguma coisa. Vem como? Vem muito rápido, a imagem já vem na mente. Tipo, o cheiro de pão de queijo. Nossa, já vem a imagem na mente. Pão de queijo quentinho assado na hora. Todo mundo aí já viu agora. Aí, o cérebro. O cérebro, como é que é rápido? Já veio o café, já veio. Pão de queijo. Já veio eu sentado na mesa da minha avó, ela servindo pão de queijo. É muito rápido o cérebro, é muito rápido. Além do ritmo, altera alguma outra coisa? Assim, tem mais alguma coisa que encaixa ali no meio para alterar? Sim. Uma outra coisa que eu peço para a pessoa fazer, boa pergunta. Antes de começar a acelerar, tá vendo? Passou uma vez de trás para frente. Estou andando aqui de costas, estou dirigindo o carro tá aí voltando. O carro tinha amassado, agora ele desamassou e voltou. E agora estou lá no começo, saindo de casa ainda com o carro. Beleza, voltei a história toda. Fez isso uma vez? Aí tá fácil, não tá? Não, Anderson, tá difícil. Teve a hora que meu cérebro se perdeu aqui, eu me perdi, fui para outra história, aí tive que voltar, e aí tive umas partes que foi travando. Não, então faz mais algumas vezes, vai treinando, sem acelerar ainda. Volta. Chegou no começo, beleza. Dessa vez, foi mais fácil? Não, tá difícil ainda. Beleza, não tem problema não. Pega lá do finalzinho da história, volta, passa ela ao contrário, até chegar no começo. Tem gente que já fala de cara, de primeira. Não, antes, na primeira vez já fiz tudo certinho. A pessoa, eu voltando lá de trás, tudo acontecendo ao contrário. Consigo me imaginar passando por essa história, voltando o caminho. Né? Voltando. Beleza, se de primeira já foi fácil, aí eu peço para a pessoa fazer mais uma vez, passando ao contrário, mas aí eu faço uma pergunta. Esse filme aí, quando você estava visualizando, ele estava colorido ou preto e branco? Geralmente a pessoa fala, hã? Aí, fecha o olho aí e resgata essa memória. A pessoa, nossa, tá preto e branco. Aí a pessoa abre o olho e fala, tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu enxergo colorido. Por que minha memória tá preto e branco? Não tem nada de errado com isso. Tem gente que inclusive fala assim, nossa, mas para mim era óbvio, todas as memórias tinham que ser coloridas. Né? E a pessoa, não, mas espera aí, não, mas essa aqui tá preto e branco. Aí eu falo, tá preto e branco, então imagina agora colorido. Quando você estiver passando de trás para frente, além de tudo estar acontecendo ao contrário, imagina com cores. Imagina que é um daqueles televisores que você aperta o botão, tá preto e branco, e apertou o botão do colorido agora. Agora explodiu um monte de cores, e aí tá tudo colorido, assim, e aí tá voltando. Por que eu pergunto para a pessoa e não falo logo direto? Coloca colorido. Por que eu pergunto assim, como é que tá esse filme, colorido ou preto e branco? Porque não tem regra. Entendi. Por exemplo, a pessoa poderia ter respondido, tá colorido. O que eu ia falar? Então põe preto e branco. E se ela responder que tá de uma cor só? Nem tá colorido, nem tá preto e branco. Tá tudo azul. Tudo azul. Tudo preto, tudo, sei lá. Monocromático. Porque como não tem um padrão, então pode ser que ela, né? E acontece.
Porque essa que é a beleza, assim. Não existe um padrão para isso. Cada pessoa cria o seu padrão. Por exemplo, essa pessoa que estava preto e branco lá, a memória da fobia. Para essa pessoa, o cérebro dela criou esse padrão. Fobias eu guardo em preto e branco. Para uma outra pessoa, às vezes vai ser colorido. Para outras pessoas vai ser azul. É um tom de azul ali, é uma memória toda azulada. Teve um caso, você me fez lembrar agora. A moça falou assim, Anderson, é colorido, mas é um colorido escuro, assim, que tende a quase não ter cores. Não é preto e branco, porque dá para eu lembrar que tem umas cores ali, mas é tão escuro essa memória que eu diria que é quase preto e branco, mas é colorido. Beleza. Tá vendo esse quase preto e branco, mas que é colorido? Esse é o padrão do cérebro dela para guardar fobias. Cada pessoa tem o seu padrão. Esse é o segredo. Esse é o padrão. Legal. Esse é o padrão. Cada pessoa tem o seu padrão, cada cérebro cria os seus padrões. Então, eu tenho que perguntar para a pessoa, essa imagem está colorida preto e branca. Igual essa moça que respondeu, é colorido, mas tá meio que tendendo para o preto e branco. Falei, beleza, então imagina que você apertou um botão aí e agora ficou super colorido. Eu até brinquei com ela, falei assim, lembra aqueles desenhos animados? Aí ela falou, tipo Meninas Superpoderosas? Isso, exatamente. Coloca aquele colorido assim, bem exagerado lá das Meninas Superpoderosas. Ela, nossa, beleza, agora tá cheio de cores aqui. O padrão é esse, alterar o padrão. Se era pouca cor, agora eu coloco muita cor. Se era muita cor, agora eu jogo um preto e branco. Entendi. Então, quando a gente altera o padrão, a gente está dizendo para o cérebro, tá vendo essa pessoa aqui, que o padrão dela, para guardar fobias, é na cor preto e branco? Agora, eu peguei aquela memória e joguei um monte de cores. O que o cérebro vai entender? Isso aqui não é mais uma fobia, porque fobias são em preto e branco. Se essa memória está colorida, inclusive eu vou botar em outro lugar aqui, porque aqui é o lugar das fobias, e essa memória está no lugar errado, porque fobias são em preto e branco. O que esse negócio colorido está fazendo aqui? É como se tivesse um gerente, né? O que esse negócio colorido está aqui fazendo nos lugares da fobia? Não, tira daqui para cá, isso aqui não é fobia, não. Legal. Como se fossem prateleiras, assim, isso. né? Você vai na sessão, isso aqui é a sessão disso, daqui... Não, peraí, isso está na sessão errada. Quem colocou esse negócio colorido aqui na sessão das fobias? Epa, não. Cadê o estagiário? Tira isso daqui. Isso aqui não é fobia, não. Tira. Entendi. A gente alterou o código e o cérebro já não olha mais para aquilo como uma fobia. E aí tem algumas pessoas que cometem esse erro de achar que não, fobias, então a regra é preto e branco. Não, a regra é a regra da pessoa. Primeiro a gente pergunta, a pessoa se pergunta assim, essa memória minha tá como? Ela tá colorida, tá preto e branco, tá meio escura, tá brilhosa. Inclusive tem isso, às vezes a imagem está lá na tela mental, uma imagem pequena ou não, está grande, pode alterar inclusive isso. Esse não é um que eu uso muito, não. Eu uso muito a cor, o ritmo e o som. Mas antes de falar do som, que é o terceiro esses são os principais que eu uso. A cor, o ritmo, vou falar na sequência, né? O ritmo, a cor e o som. O ritmo, beleza, a gente já discorreu sobre ele. A cor, ótimo. Primeiro eu tenho que saber qual é o padrão atual para alterar para um novo. E aí, para algumas pessoas, principalmente se a pessoa for muito visual, ela consegue visualizar muito bem as coisas, eu brinco ainda mais. Por exemplo, eu pergunto, que tamanho que está essa imagem aí? A pessoa nem estava pensando nisso. Quando ela pensa em um tamanho, aí ela... para mim era só uma imagem aqui, mas agora que você perguntou de tamanho, a pessoa às vezes até levanta a mão, é como se fosse de olhos fechados, a pessoa responde, é como se tivesse esse tamanho aqui. Aí eu pergunto, imagina que essa imagem agora está menor. Beleza, agora estou imaginando aqui uma fotinha bem pequenininha. Pergunto de novo, porque a gente pode racionalizar, se a imagem estiver menor, tem um impacto menor. Não. Para isso também, cada pessoa vai ter a sua regra. Tem pessoas que eu falo assim, diminui a imagem, a pessoa diminui, e eu pergunto, e aí, quando você diminuiu essa imagem? Ela, nossa, ficou muito pior a sensação. Beleza. Então imagina agora aumentar, deixa ela bem grandona assim, como se fosse um painel. Nossa, agora que aumentou, me sinto bem mais tranquilo em olhar para essa imagem. Não tem um padrão. Se a gente fosse seguir uma lógica, né, tipo, a gente ia querer imaginar o quê? Não, grande vai ser pior e pequeno, bem pequenininho vai ser melhor.
Não tem a regra. Por isso que eu sempre pergunto. A tendência é essa. Se for grande, vai ser pior. E se for pequeno... Essa é uma tendência. Se a gente aumenta a imagem, aumenta a intensidade. Se diminui, diminui a intensidade. É a tendência, mas não é uma regra. Isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra tendência. Tendência não significa absoluto. Significa que tem exceções. Então, se tem exceções, todas as vezes eu pergunto. Só que eu já vou primeiro no que é mais tendencioso, né? A tendência é diminuir a imagem, ficar melhor, então já testo primeiro diminuindo. Diminui. Conseguiu diminuir? Então, agora é uma imagem pequenininha aqui. Como é que você está se sentindo? Agora que diminuiu, bem melhor. Beleza. Todas as vezes eu testo. Testo e pergunto. A gente pode aumentar o brilho, diminuir, mesma lógica. Aumentou o brilho. Piorou ou melhorou? Ixi, piorou. Brilhando, nossa, as minhas emoções ficam muito piores com essa imagem brilhando. Então imagina que diminuiu o brilho, a imagem está meio escura. Nossa, agora sim. Imaginar assim, eu me sinto bem melhor. Entendi. E a gente vai testando. Mas tá vendo esses testes todos? Raramente eu uso. Eu uso mais só a cor. Alterou a cor, ele é a principal chave da memória. Porque é só a gente imaginar, é só a gente ver aquelas fotos assim coloridas. E aí coloca a mesma foto preto e branco e fala, caramba, dá uma emoção totalmente diferente para a foto. Ela traz um tom... Tem gente que vai falar, nossa, essa foto ficou com um tom bem mais dramático, um preto e branco, assim. Ou então, não, colocou preto e branco, ficou uma coisa assim mais vintage e tal. Ou então não, pegou e colocou mais cores, usou uns efeitos ali do Instagram e colocou umas cores bem malucas e falou, caramba, muda a emoção, né? Quando a gente vai brincando com aqueles efeitos ali da foto, a gente não vê que muda a nossa emoção em relação àquela foto. Você coloca um filtro, a foto te traz uma sensação. Você coloca outro filtro, aquela foto já traz outra sensação. Você coloca um preto e branco, aí, nossa, a sua sensação em relação à foto vai alterando conforme cada filtro você está mudando ali. Na nossa mente é exatamente do mesmo jeito. A mesma coisa. Beleza. Ritmo, imagem e som. Como é que a gente altera o som? Já está sendo alterado já desde o começo, que é, por exemplo, se tiver vozes de alguém falando, eu sempre falo, se alguém, principalmente, se é uma história traumática e tem um agressor ali, por exemplo, o chefe lá que estava gritando com a pessoa, você não devia ter feito isso, e não sei o quê e tal. Quando rebobina, a voz já isso. Também eu já peço a pessoa, já peço para a pessoa colocar essa voz voltando embolada. Mas eu gosto de colocar mais uma coisa, que é música. Legal. Eu falo, imagina que tem uma música de fundo tocando aí. Só que aí a música tá normal. Você não precisa imaginar ela embolada, não. Aí que música? Geralmente eu peço para a pessoa botar uma música de comédia. Ou aquela música de comédia ou de circo. E aí a pessoa, mas como é que eu vou fazer? O filme vai voltando ao contrário. E imagina que de fundo aí tem uma orquestra tocando essa música, ou que deu play em uma rádio ali e tá tocando essa música de fundo, é o fundo musical do filme. Entendi. Quando ele passa ao contrário, tá lá. E aí, nossa, mais uma vez, olha o tanto de... Parece uma brincadeira boba de criança, né? Tem muita ciência por trás disso. Muita, mas é muita mesmo. Mas o que essa música remete? O legal aqui não é a música. Não é a música que eu tô interessado. É qual a emoção que essa música remete. É um tom cômico, um tom engraçado. Lembra lá igual do Instagram que a gente estava falando que quando bota o filtro, isso muda a emoção? Quando você bota um fundo musical num filme, ele não muda totalmente. Tem até alguns vídeos no YouTube que eles pegam cenas de filme e troca o fundo musical. Tem um monte de vídeos desse no YouTube, assim, pega lá uma cena do Avengers e coloca dos Vingadores e coloca um samba, um pagode brasileiro tocando de fundo, assim, você fala, nossa, o filme fica completamente diferente. Sim. Tá vendo como muda totalmente a emoção do filme? Muda também a nossa emoção em relação a essa memória. Entendi. Por quê? A música de circo lá, o pam, evoca o quê? Um tom engraçado, um tom cômico, beleza. Então eu estou associando que essa imagem aqui, que mudou a cor, que mudou o ritmo, ela também tem um tom cômico. Já viu aquelas pessoas que lembram das presepadas das vidas, as coisas, inclusive coisas ruins que aconteceu com a pessoa, e a pessoa consegue contar essa história dando risada. Sim. Caramba,
caramba, aconteceu isso comigo, e kkkk. Às vezes as pessoas até falam assim, na época eu chorava, mas agora eu consigo dar risada disso que aconteceu. Uhum. É isso, era uma memória que em algum momento tinha um tom pesado. Por exemplo, tinha uma cor que evocava que era um tom pesado. Tinha um ritmo nessa memória que colocava um tom mais pesado nessa história. Tá vendo? O ritmo coloca um tom mais pesado na história. São cores que para aquela pessoa colocam um tom mais pesado na história. São, às vezes, sons que estão naquela história que colocam um tom mais pesado. Com o tempo, essa pessoa foi alterando essa memória, foi, de repente, mudando as cores, mudando até o tamanho, o distanciamento dela em relação a essa história. Às vezes, essa história está tão no passado que vai distorcendo a distância da memória. E aí a pessoa, em algum momento, coloca um tom cômico nisso. Tipo, mas isso foi engraçado demais. Na época foi ruim, mas hoje eu consigo dar risada. Tá vendo? A gente vai alterando esses códigos da memória. Quais são os códigos da memória? A cor. É igual um filme. Nossa, se tiver algum cineasta, alguém que é da área de cinema, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Porque os grandes diretores e editores de filmes, eles entendem isso. Que a cor muda a emoção, o ritmo muda a emoção, uma música, um fundo musical de um filme pode salvar um filme ou pode destruir um filme. Sim, é verdade. O fundo musical. Eu, por exemplo, tem filmes que tem quase fundo musical nenhum. Eu acho muito chato esses filmes que não tem nada tocando, a não ser que seja, por exemplo, uma cena do filme que ela realmente quer te trazer uma sensação de algo que está demorando demais. O protagonista está sofrendo e você quer alongar aquela história, então você deixa ela totalmente em silêncio, tá vendo? É proposital. O diretor, o editor, propositalmente não colocou nenhum som, é uma cena totalmente silenciosa. Por exemplo, a pessoa está escondida embaixo da cama, se escondendo do ladrão, e aí está aquele silêncio absurdo, aí você escuta só as pegadas do ladrão entrando dentro da casa, tá vendo? Que propositalmente a pessoa cria, às vezes na ausência do som. Ou então, imagina, a pessoa está escondida embaixo da cama, tem outra pessoa, um ladrão entrando na casa e de fundo está tocando ou a música mais cômica. Você vai falar, não, isso é um filme de comédia, não é um suspense. Você já pensa, vai acontecer alguma coisa, o cara vai cair, vai ser o ladrão vai cair, vai acontecer alguma presepada. Então, a música a gente já muda até a nossa antecipação em relação ao que vai acontecer daqui a pouco. Sim. É a mesma coisa. Os cineastas, os diretores, os editores, principalmente, eles sabem disso. Sabem que o nosso cérebro funciona assim. Por isso que eles colocam isso nos filmes. A música, o ritmo. Por exemplo, às vezes uma cena está muito longa, aí eles cortam vários trechos, diminuem ela, porque não, essa cena aqui tem que passar um senso de urgência, que eu estou correndo porque alguém vai morrer e tal, preciso salvar. Então não pode ser uma cena muito longa, devagar, lenta, porque aí desconecta com a sensação. A nossa memória, principalmente a memória da fobia, tem todos esses códigos. Todos. A pessoa que está reprogramando a fobia dela, ela se tornou o diretor e o editor dessa memória. Agora eu assumi os controles da edição dessa minha memória da fobia e eu vou mudar o significado dela. Vou colocar um tom cômico, vou mudar o ritmo, vou mudar, inclusive, as cores para ficar com uma cor aqui diferente. Memórias pesadas, para mim, tem essas e essas cores. Beleza. E memórias leves? Memórias agradáveis. Não, tem essas e essas outras cores aqui. Beleza, então vamos pegar essas cores aqui, transferir para cá, vamos tirar essas cores mais pesadas, vamos mudar a música, vamos mudar o distanciamento, o tamanho da imagem. Legal. Isso é muito bom. Às vezes a gente vê assim, uma simplicidade tão grande. Você está passando o filme ao contrário. Vai mudar o quê aqui, que demais tem nisso? Pensei que você ia fazer uma técnica e uma coisa, né, de outro mundo. As pessoas acham assim, caramba, o que você fez, Anderson? Por exemplo, as pessoas que conhecem a pessoa que tem a fobia. O que tu fez, Anderson? Fez uma bruxaria? Fez a mágica? Do nada a pessoa mudou, acabou, não tem mais fobia. As pessoas geralmente falam isso, é mágica que você está fazendo? Eu falo, não, mágica não, é bruxaria. Mas o que eu achei assim, interessante desse nosso bate-papo aqui hoje é conseguir explicar assim, o porquê de cada passo, o porquê de rebobinar, né? O que isso traz para o nosso cérebro,
por que de incluir a cor, por que de incluir uma música, né? Porque a gente falou bastante da técnica e tudo, mas as pessoas ainda não tinham essa clareza do porquê de cada passo e o que isso alterava Exatamente. no nosso cérebro. Exatamente. Eu tava sentindo falta disso, de botar mais ciência. Eu tava evitando isso, porque tá vendo? É um conteúdo denso, falar de muita neurociência, dos porquês. E a pessoa, para acabar com a fobia dela, ela não precisa de todos esses porquês, de todo esse conhecimento científico. Principalmente quando a pessoa vem e quer acabar com a fobia, a gente só aplica a técnica e pronto. Tem gente que nem gosta dessas explicações. Não quero saber não. Faz logo aí que eu quero me livrar disso aqui e pronto. Sim, tem muita gente que não quer saber. Não quer, tipo, você vai no médico. Eu, por exemplo, gosto quando o médico explica, Anderson, isso aqui é um hormônio que atravessa, sai de um lugar, vai para o outro, se conecta na célula e tal. Eu adoro quando eu encontro um médico que me dá essas explicações. Tem gente que não gosta, fala, não, pelo amor de Deus, só me passa o remédio aí que eu quero ir embora. Eu tenho mais o que fazer, não quero saber essas explicações científicas, não. Então, eu tendo a não ficar dando muitas explicações, primeiro, porque as pessoas não precisam de todo esse tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Sim. Então eu gosto dessas coisas. Então eu queria trazer, e a gente vai trazer mais conteúdos com esses porquês. O que está por trás de cada técnica? E aí tem uma coisa legal da gente trazer esses porquês e aprofundar na técnica, que é para as pessoas que agora vão fazer sozinhas o método, né? A gente explica, passa o roteiro completo das técnicas e tudo. Se a pessoa está meio travado em uma parte, se ela sabe os porquês da cor, sabe os porquês da música, fica mais fácil da própria pessoa ir ajustando a técnica e fazendo ajuste. Quando a pessoa não sabe, ela está só seguindo um passo a passo cegamente, sem saber porquê, se ela trava em uma parte, ela se perde. E agora? O que eu faço? Então, vai ser legal a gente trazer essas nuances, os porquês, a ciência por trás. Por que o cérebro requer que esse filme seja passado de trás para frente? O que acontece no cérebro quando eu estou rebobinando o filme aqui da minha fobia? Isso é muito legal e eu adoro falar sobre isso. Enquanto tiver gente aqui querendo ouvir sobre como mudar uma fobia e como superar uma fobia, a gente vai estar aqui. Vou estar aqui. E se você estiver aqui comigo, então a gente vai estar aqui com aqueles óculos de velhinha assim, com 90 anos de idade, ensinando o pessoal a acabar com fobia. Verdade. Porque não acaba. Sempre tem gente com fobia. Hoje mesmo eu descobri uma, eu não vou nem mencionar aqui, que eu não dou conta nem de falar o nome. Uns trava-língua. Porque cada hora a gente descobre, né, um tipo de fobia, uma fobia diferente, que às vezes a gente nunca imaginou que tinha, né? Mas, que foi que você fez uma cara de... Mas eu quero deixar uma dica para o pessoal que está assistindo aí. Se vocês têm alguma dúvida sobre fobia, sobre técnica, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe os comentários aí. Pode ser na live, pode ser nos vídeos que a gente já publicou, que a gente vai dar uma olhada, vai responder vocês. Pode chamar no direct no Instagram. Quem não segue, a gente segue lá no Instagram, né? @Anderson Cuba. Pode mandar pergunta à vontade. Isso, pode mandar que a gente está sempre respondendo. Então é isso. Gostei demais do episódio de hoje. Tchau, galera. Até Tchau. a próxima.